por gentileza. Bom dia. Bom dia, O nome completo da senhora, por gentileza? Cátia Regina Silvério. Senhora Kátia, qual que é o nome dos pais da senhora? Valdir Silvério da Silva e Virginita Dias Silvério. A senhora nasceu em qual cidade? Belo Horizonte, Qual que é a data de nascimento da senhora? 28/6/82, A senhora está com quantos anos atualmente? 43. A senhora é casada, solteira, amigada? Solteira, doutor. Solteira, tem filhos? Sim. Qual que é a profissão que a senhora exerce atualmente? Ultimamente eu sou cuidadora e diarista. A senhora ganha mais ou menos quanto por mês? Isso depende muito do mês. Tem mês que eu consigo tirar 1.700, 1.800, tem mês que 2.000. Aí depende da demanda. Ok. Qual que é o endereço que a senhora está residindo atualmente? Avenida B, número 94, bairro Vila Esportiva Vespasiano. A senhora sabe ler e escrever? Sim. Estudou até que série? 8º. Faz uso de bebida alcoólica? Não. Fuma cigarro? Sim. Faz uso de alguma droga? Não. Faz uso de algum remédio controlado? Não. Professa alguma religião? Evangélica. Angélica? A senhora já foi presa ou processada por algum outro fato? Não. Eu vou ler o nome de umas pessoas, aí a senhora vai me falar, por gentileza, se a senhora conhece ou não essas pessoas, tá bom? Sim. Antônio Marcos Silva Soares, Conheço. Valdir Silvério da Silva, Conheço. Carlos da Silva Veiga, Não. Luiz Fernando Rezende Lima, Não. Oswaldina Mares. Sim, conheço. Conhece as pessoas. Dessas primeiras pessoas aqui que eu acabei de ler o nome, senhora Kátia, a senhora tem alguma coisa contra alguma delas? Não. Não. Eu vou ler o nome de algumas outras pessoas aqui, aí a senhora me fala se a senhora conhece também ou não, tá bom? Sim. Felipe Pinto Simões. Não. Não. Nicole Jennifer Silvério Conheço. e Ticiele Rayane Silvério Soares. Conheço. Todas essas pessoas que eu li o nome, ok? Algumas depuseram aqui e outras foram na primeira fase. A senhora tem alguma coisa contra alguma dessas pessoas? Tá certo. Senhora Cátia, vou iniciar a segunda fase do interrogatório da senhora. Você trazer uma água para ela, por gentileza? Por favor? Pode, por favor. Bom, senhora Cátia, eu vou iniciar a segunda fase do interrogatório da senhora. A senhora já teve uma conversa prévia, e em particular, com suas advogadas, com seu advogado. Sim. Nessa segunda fase, a senhora tem um direito constitucional de permanecer em silêncio, se assim o quiser. E eventual silêncio da senhora não pode ser considerado em seu desfavor. Ou seja, não pode ser considerado contra a senhora. Ok? Obrigado, doutora. A senhora responde as perguntas que quiser, se quiser, inclusive podendo respondê-las parcialmente, tá bom? Sim. A senhora Sim. vai querer responder as perguntas de todo mundo, só da defesa? Eu vou querer só responder a resposta do júri e da minha advogada. Ok, dos jurados E da minha ok, da defesa. Pois não. Então, doutora, a palavra com Vossa Excelência. Esperança. Bom dia, Kátia. Bom dia. Nós vamos trabalhar aqui, tentar fazer com que isso seja menos doloroso, né? Mas eu gostaria que você contasse para os jurados como que foi o seu relacionamento com o Marcos. No começo foi bacana, doutor, mas depois ele era muito ciumento. Ele me agredia com palavras, às vezes me empurrava, ameaçava. E, nossa, desculpa. Ele
Ele era muito ciumento. Ele tinha ciúme de mim, até com o Lucas, que estava aqui, até com o filho dele. Mas mesmo assim, eu gostava dele. Nós terminava e voltava. Isso foram muitas vezes, umas 4, 5 vezes. E sempre ele me pedia para voltar. Falava que não queria criar os filhos longe dele, já que ele tinha ficado sem criar o filho dele mais velho, que é o Antônio, que estava aqui. E eu voltava, doutora. Eu também gostava dele. E ele não me dava nada. Ultimamente, ele me dava R$ 500 por mês. E eu que me virava para cuidar dos filhos. Entendeu? Ele já foi embora. A minha família é testemunha dele ficar 6, 7 meses na Bahia com a mãe dele, sem me dar nenhum real. Eu sempre trabalhei para cuidar dos meus filhos. Eu nunca abandonei os meus filhos e nem vou abandonar nunca. Eu sou uma boa mãe, doutora. Eu sou uma boa mãe. Ele eu devia ter voltado para ele. Respira um pouquinho, a gente conseguir te entender. Eu não devia ter voltado para ele. Eu penso a Deus todos os dias. Não pelo que eu fiz, doutor. Mas só Deus sabe o que eu ouvi. O que eu ouvi no telefone, através do telefone dele, do celular dele, com a mãe dele. Tá. Respira. Respira, questão para as pessoas te entenderem. Eu sei que é difícil. Vou tentar fazer isso de uma maneira bem breve, tá? Até, Excelência, para poder qualificar a confissão qualificada, né? Eu queria que você explicasse, Kátia, o que aconteceu no dia, para o conselho de sentença. Quando nós voltou, ele, tipo, quando a gente voltou pela última vez, era tipo, não ter senha no celular, não ter acesso ao celular do outro, até porque ele tinha no meu todas as vezes. Aí eu descobri, na verdade, eu estava desconfiada que ele estava tendo caso com essa prima dele, e a mãe dele sabe disso. A mãe dele também sabe. Foi através do celular dela, das conversas dele com ela, que eu descobri. Eu já estava desconfiada. E naquele dia eu tive certeza. Eu tinha também alguns vídeos pornográficos no telefone dele, que é a prima, e que a mãe dele também sabe. E que o filho dele também sabe. Ele sabe. E aquele dia, eu só queria que ele falasse verdade. Ele começou a me chamar de louca, falar que eu era uma doente de ciúme. E eu falei com ele. Na hora eu fiquei muito nervosa, doutora, porque eu tinha escutado um monte de coisas absurdas, sabe? Eu tinha escutado ele falar com a mãe dele, que estava comigo só para me ajudar ele a comprar um carro. Que o filho dele também sabe disso. E, eu estava destruída, estava transtornada. Eu fui falar com ele, a gente começou a discutir. Ele me empurrou, empurrei ele, e tipo, de repente, doutor, eu me dei por conta. Eu já estava em cima dele, enfocando. Aí eu falei com ele assim,
ele falou comigo que considerava a prima como irmã. Aquilo foi porque eu sabia que ele tinha ficado com ela no dia 9 de outubro. E a mãe dele sabe disso. E o irmão, o filho dele também sabe disso. Eles só não querer falar a verdade. Pra não ter que alguma coisa, tipo, entendeu? Mas ele sabe. E Deus também sabe. Eu falei com ele. Aí na hora, eu só sei que eu falei com ele. Eu falei com ele assim, vou te matar. Ele falou, então mate, não mate, não mate. Ficou aquilo na minha cabeça. De repente, quando eu vi, eu já tinha feito aquilo tudo. Sabe? E eu peço perdão à família dele. Entendeu? Eu peço perdão a vocês. Eu peço perdão ao Júlio. Eu prometo que se vocês me dão a oportunidade de sair daqui, para vir embora para minha casa, eu deixei os meus filhos em casa chorando. Os meus filhos não dormiam à noite. Eu fiquei presa 5 meses quando eu voltei em casa. Graças a Deus, Deus abriu a porta daquele lugar para mim. Porque eu pedi. Eu não chego a pedir a Deus de coração. Eu falei, Deus, abra as portas desse lugar para mim, Senhor. Por tudo que eu já passei com ele. Por todas as vezes que ele mentiu para mim e me enganou. Abra as portas desse lugar para mim, para viver os meus filhos. Que são tudo que eu tenho. Deus foi tão bondoso para mim, misericordioso. Isso foi tipo 3h30 da tarde. Quando foi 7h, 6h30 da tarde, a gente vem fechando os acessos. Quando foi 7h e pouca da noite, elas voltaram. Eu ainda brinquei com as minhas amigas de cela. Falei assim, se for eu varar, eu não vou embora nesse escuro, não. Tipo, a gente falou que eu estava em liberdade e que eu ia colocar a tornozeleira. Foi o dia melhor da minha vida. Eu fui para casa, eu cuidei dos meus filhos, eu trabalho, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu pai e da minha mãe, eu cuido da minha irmã, que tem a saúde um pouco fraca, eu cuido dos meus filhos, dos meus sobrinhos. Eu não sou uma pessoa ruim, gente. Eu só não tinha outra opção. Eu só não tinha outra opção. As coisas que eu tinha feito, doutor. Perdoa. Eu não tinha. A gente faz uma coisa errada, a tendência é a gente esconder. E eu não tinha outra opção. E, de fato, eu cheguei a pedir perdão ao filho dele, porque eu devia a ele esse perdão. Ele pode até não me perdoar, mas eu devia a ele, pelo fato dele ser um menino muito bom. E da gente ter uma relação muito boa, sabe? De madrasta e enteado. E ele sabe, o filho dele sabe que eu não sou uma má pessoa, doutor. Eu não. Todas as vezes que ele batia em mim e que ele me agredia, ninguém via. Eu nunca. Outra coisa. Isso de mãe dele falar que eu bati nele, que ele chegou lá todo machucado. É mentira, doutor. Sabe por quê? Porque às vezes que ele ia embora, nem satisfação ele me dava. A minha filha disse, ela está ali atrás, ela é prova disso. E eu sei que eu errei. Eu errei feio, sabe? Eu peço perdão a Deus todos os dias. Eu não durmo. Às vezes eu fico a noite inteira. Sabe? Eu não durmo direito mais. Eu não tenho paz na minha vida mais. Às vezes ontem mesmo que eu falei com meu filho,
falei, ô Neymar, eu abracei ele e falei com ele assim, a mãe, pode ser que a mãe não volte amanhã, filho. Ele, ô mãe, não fale isso não. E quem vai me esquentar? Porque ele dorme comigo. E eu falei com ele, ô filho, pede a Deus, porque eu não sei. Eu me despedi deles hoje de manhã e deixei eles chorando. Kátia, sei que é difícil, mas eu tenho que avançar. Eu preciso de, só para a gente entender, prometo breve, sucinto, em relação ao dia dos fatos. Então, eu vou ter que ficar clara a dinâmica e né, a questão da confissão. Houve uma provocação dele antes, quando você viu essa mensagem, foi o que Sim. aconteceu na hora dos fatos? Sim, na hora que eu vi a mensagem, ele falou comigo assim, que eu falei com ele assim, é verdade tudo que eu ouvi. Aí ele falou assim, verdade o quê, sou? Aí ele veio para cima de mim. E a gente ficou debatendo. Ele me empurrou. Falou que eu era doida, que não sei o quê. Que eu era muito ciumenta, que esse ciúme, não sei o quê. Tá, Eu sei Kátia, que depois, só para a gente, para ser breve, né, para não causar esse sofrimento. Quando aconteceu isso, os seus filhos, eles visualizaram isso? não, Eles estavam na residência, mas chegaram a ouvir? Não, que horas que foi isso? não, foi a torno de umas 11h30, meia-noite. Entendi. Mas eles estavam em casa. Sim, E depois, o que aconteceu? Você não tinha o que fazer? O que aconteceu? depois que eu já tinha feito, Isso. eu coloquei o corpo dele debaixo da cama. Coloquei o corpo dele debaixo da cama, doutor. E eu não recordo muito bem, mas eu lembro que eu levantei. Eu fui ver se meus meninos estavam bem. E por que você fez isso, Kátia? Por que você não chamou a polícia imediatamente? Eu não, doutor. Eu fiquei com muito medo de perder os meus filhos, de perder minha família. E eu não sei, doutor. Fiquei com muito medo. Eu não comia, eu não bebia. Eu fiquei com muito medo de perder os meus filhos. Ficar longe da minha família. Os meus filhos é tudo que eu tenho, doutor. Eu nunca abandonei eles. Eu sempre cuidei deles. Eu fiquei com muito medo. Eu não tinha outra opção. Eu não via outra opção. Você tomou essa decisão por medo, foi isso? Sim. Certo. Os seus filhos chegaram a visualizar o corpo? Não? Como que era essa cama? Dava para ver alguma coisa? Como? Não dava para ver, não. Eu tinha meu quarto assim, que a casa lá é uma casa provisória. E a gente estava em construção. Eu tinha um quarto assim, aí o quarto onde é que os meninos dormiam assim, a cozinha e a área. Quem que contou sobre a morte para a família da vítima? Eu não sei. A senhora chegou a pedir perdão O para o Tony, eu cheguei a falar com ele. Você chegou a conversar com ele? Eu devi ele perdão, doutora. Por mais que eu sei que ele possa me perdoar. Mas diante de todo mundo aqui, eu peço perdão para ele. Para todos eles. Para a família dele. Porque ele sabe que eu não sou uma pessoa.
medo da raiva, doutor. Tipo, eu fiquei com medo. Ele falou comigo: se você não me matar, eu te mato. Quem falou isso? Na hora que eu estava no pescoço dele. Ele já tinha me empurrado, eu já tinha empurrado ele. Na hora que nós dois começamos. Ele falou assim: então mata, porque se você não me matar, eu te mato. Mata, mata. Eu acho que ele estava duvidando de mim. E esse cabo de telefone estava do lado? Tava, tava, tava. Teve uma discussão anterior? Sim, Entendi, entendi. Kátia, você tem quantos filhos hoje? tenho 4, doutora. 4? Eu tenho a Nicole de 25. A Nicole, ela é filha do Marcos? Não, ela é filha de um outro relacionamento. Você teve ela com quantos anos? Com 16 para 17. E do Marcos, é a Ticiele, o Rian e o Neymar. São todos dele. Entendi. E no seu primeiro relacionamento do pai da Nicole, o que aconteceu? Doutora, eu já estava acostumada a ficar com ele, tipo, mais de um ano. Aí, quando eu engravidei da Nicole, a gente se separou. Foi para um lado, eu fui para o outro. E ela está aí com 25 anos. A gente sempre cuidou sozinha, eu, meu pai e minha mãe. Minha irmã também. Ele chegou a te abandonar, o pai da Nicole? Sim, A Nicole teve um relacionamento com o pai? Teve um crescimento com o pai? não. Ele sabia que ela existia, só que ele não chegou a conhecer, não chegou a. Nunca deu nada. Tipo, Kátia, o interrogatório, além de ser um meio de prova, né, de prova, é um meio de autodefesa. Eu estou satisfeita, mas eu te devolvo a palavra, né, que é o momento de você explicar para o Conselho de Sentença. Se você tiver alguma colocação final, é esse o momento. eu sei que. Eu peço perdão de coração. Sei que Deus, na infinita bondade dele, eu tenho certeza que ele já me perdoou. Mas eu peço perdão a todos vocês, principalmente a família dele, a tia Selma, que está aqui. Me perdoa, porque a senhora sempre me tratou com carinho, com respeito. O filho dele, e todos que estão aqui, eu peço perdão. E juro para você, por tudo que é mais sagrado nesse mundo, que eu nunca mais vou fazer nada de errado. Nunca mais. E eu peço pra você. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sei o que me deu. Eu não tenho. Kátia, é só a última pergunta. Foi vinculado nos autos o fato de você ter saído no dia seguinte e ido à igreja. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro eu fui pedir perdão a Deus e acompanhar a minha vizinha, que ela ia batizar no. Ela ia ser, se eu não me engano, é negócio para ser ombreira da igreja. E eu fui com ela, pedir perdão a Deus. Sem mais. Obrigada. Algum dos jurados tem alguma pergunta? Caso já tenha, por favor, levantar a mão. Não? Ok. Então, sem perguntas pelos jurados, podemos encerrar, por gentileza, a gravação.